Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sábado. O tema do Evangelho de hoje é a ressurreição dos mortos. Os saduceus negavam a ressurreição e eles vão fazer uma pergunta a Jesus sobre uma mulher que se casou com 7 irmãos. Todos morreram, não deixaram filhos. Na ressurreição ela será esposa de quem? Irmãos e irmãs, essa é a introdução ao Evangelho, um tema importante, porque nós cremos na ressurreição do Senhor. São Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dos mortos, nossa fé é vã. Então a ressurreição é um dado dogmático da nossa fé que nós não abrimos mão. A prova maior da ressurreição de todos nós está na vida de Cristo, que padece, morre na cruz e ressuscita no terceiro dia. Com a devida diferença entre nós e Cristo, porque ele é Filho de Deus, nós podemos aplicar a ressurreição do Senhor a cada um de nós após a nossa morte. É o que aconteceu com Cristo, vai acontecer conosco. Também nós iremos morrer, esse é o destino de todo homem, nós não podemos evitar a morte, e nós iremos ressuscitar quando Jesus vier para julgar vivos e mortos. Irmãos e irmãs, se Jesus venceu a morte, ele abre as portas do céu para nós e abre a esperança na ressurreição. Nós cremos que o Senhor veio para nos dar a vida eterna e nos conduzir para o reino dos céus. No Evangelho de São João, Jesus promete preparar um lugar para nós no céu. Então nós não cremos em outra doutrina fora a ressurreição. Os espíritas vão falar da reencarnação, é uma doutrina ligada à crença deles, para nós é diferente. Quando nós rezamos o credo na missa, nós afirmamos a ressurreição dos mortos. Nós cremos que nós somos únicos e irrepetíveis. Nós não voltaremos em outra vida, em outra forma. O nosso destino é o reino do céu. O Evangelho é cheio de afirmações onde Jesus promete a ressurreição. No capítulo 6 do Evangelho de São João, ele liga a Eucaristia à ressurreição. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos e irmãs, após a introdução ao Evangelho, Jesus responde dizendo que nesta vida, aqui na terra, os homens se casam, se dão em casamento. Na ressurreição dos mortos não será assim, porque lá nós já teremos a nossa forma perfeita e definitiva.
Não haverá os apetites da nossa carne, não haverá nenhum outro tipo de sofrimento, de dor. Então Jesus está mostrando que a ressurreição é a plenitude da vida, onde tudo será perfeito. Queridos irmãos e irmãs, após a resposta de Jesus, falando que na ressurreição nós seremos como anjos, os mestres da lei, os doutores da lei vão dizer: Jesus, falaste muito bem. E o evangelho se encerra dizendo que ninguém mais tinha coragem de colocar Jesus em prova. Queridos irmãos e irmãs, trazendo esse evangelho para a nossa vida, nós não devemos distorcer a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho. Nós não devemos ter o coração fechado àquilo que é a verdade da fé. Nós não devemos propor mudanças significativas naquilo que é a mensagem que Jesus deixou. Nós devemos acolher com o coração aberto o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes somos nós que precisamos de uma mudança para viver de acordo com o Evangelho. Amando como Jesus amou, perdoando como Ele nos ensinou, fazendo bem a todos, sem excluir ninguém. Que possamos ser homens e mulheres revestidos pela palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.